A filha encheu a gaveta com unhas de pessoas estranhas, e a mãe ficou em choque ao descobrir. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. A luz da tarde entrava de lado no quarto, e uma faixa dourada se estendia sobre o piso de madeira. Clara estava parada diante da gaveta da escrivaninha da filha, tomada por uma sensação de desconfiança. A gaveta, que sempre ficava trancada, agora estava escancarada. Lá dentro, entre cadernos e lápis de cor bagunçados, algo aparecia por baixo de uma folha de papel. Clara se abaixou, os dedos trêmulos afastando a folha. O que havia embaixo a fez congelar. Unhas. Não eram unhas postiças. Não eram de brinquedo. Eram unhas de verdade, ainda com vestígios de sangue seco e fragmentos de pele. Ela engoliu a ânsia que subia pela garganta e começou a examinar uma a uma. Tinham formatos variados, algumas longas e pontudas, outras curtas e quebradas, uma delas até pintada de azul brilhante. Todas estavam mal cortadas, como se tivessem sido arrancadas à força de alguém. Passos pequeninos ecoaram pelo corredor. Emília entrou correndo no quarto, com a boneca de pano na mão, sorrindo inocente. Mamãe, tá procurando o quê? Clara fechou a gaveta com pressa, tentando manter a voz calma. Filha, o que você guarda? Nessa gaveta. Emília inclinou a cabeça, depois soltou um "ah" como se tivesse se lembrado. Ah, as unhas. Foi o tio Rodrigo que me deu. Ele disse que colecionar é um segredo divertido. Clara ficou paralisada. O coração batia descompassado. Rodrigo? O colega próximo do marido dela, Rafael. Um homem simpático, sociável, que frequentava a casa com frequência, trazia doces para Emília e contava piadas para toda a família. Clara engoliu em seco, perguntou de novo. Você disse que o tio Rodrigo te deu isso. Quando? Onde? Emília respondeu naturalmente. Faz tempo já. Ele disse para eu não contar para ninguém, que era um presente secreto. Ele sempre me encontra quando eu volto da escola. Clara ficou imóvel. Lembrava que Rodrigo já tinha buscado Emília algumas vezes quando ela estava ocupada. Rafael também costumava pedir esse favor quando surgiam reuniões urgentes, mas tudo parecia ter uma justificativa. Ou será que ela tinha sido ingênua demais? Além das unhas, o tio Rodrigo já te deu mais alguma coisa? Clara perguntou tentando manter a voz leve, apesar do aperto no peito. Sim. Outro dia ele me deu umas fotos lindas. Mas essas eu escondi em outro lugar. Emília respondeu com um sorriso inocente que arrepiava. Clara abraçou a filha com força, escondendo o tremor no corpo. Ela não podia deixar transparecer o pânico que se agitava em seu peito. Naquela noite, assim que Rafael chegou do trabalho, Clara o puxou para a cozinha e sussurrou. Você sabe de alguma coisa? Rodrigo deu unhas humanas para Emília. Você já ouviu ela falar disso? Rafael franziu a testa. Do que você tá falando? Unhas. A única coisa que eu sei é que o Rodrigo vive brincando com a menina. Mas daí a dizer que não é brincadeira. Claro interrompeu, com a voz embargada. Eu vi com meus próprios olhos. Unhas de verdade, com sangue. Você acha que eu estou inventando? Rafael suspirou, levou a mão à testa. Clara, você tá exagerando. O Rodrigo é meu amigo, eu conheço ele. Não começa a imaginar essas coisas horríveis. E você não acha estranho? Quem é que dá unha de verdade para uma criança? Clara rebateu, os olhos marejados. Rafael balançou a cabeça, exausto. Pode ser unha falsa, sei lá, algum jogo bobo. Não tira conclusões precipitadas. Eu não quero que você crie confusão e prejudique minha relação com o Rodrigo. Ele tem me ajudado muito na empresa. Clara apertou os punhos, o coração apertado. Estava sozinha. Nos dias que se seguiram, Clara passou a observar Emília com mais atenção. Percebeu que Rodrigo aparecia mais ao redor da filha do que ela imaginava. Teve um dia que Emília chegou em casa com o cheiro sutil de perfume masculino impregnado na blusa. Quando Clara perguntou, a menina apenas respondeu. O tio Rodrigo me deu balas, foi tão legal, mamãe. A inquietação só aumentava. Clara decidiu conversar com Lúcia, sua melhor amiga brasileira, também professora na mesma escola. Você já achou o Rodrigo meio esquisito? Eu tô desconfiada dele com a Emília. Lúcia franziu o senho. O Rodrigo? Eu só acho ele meio falastrão, mas parece um cara decente. Ele até banca aquela bolsa de estudos da escola, lembra? Mas você não entende.
Clara abaixou a voz e contou sobre as unhas. Lúcia ficou em silêncio por um instante e depois caiu na risada. Amiga, acho que você tá ficando paranoica. Eu sou viciada em história de terror, mas na vida real não existe essas coisas bizarras. Clara engoliu a amargura. Ninguém acreditava nela. Todos viam Rodrigo como alguém generoso, simpático, confiável. Só ela sentia o medo espreitando, dia após dia. Clara começou a investigar a vida de Rodrigo. Descobriu que ele já tinha morado em vários bairros diferentes, mas o passado dele era sempre vago. Uma noite, enquanto Emília dormia profundamente, Clara ficou pesquisando em jornais locais antigos. Um título de reportagem lhe causou arrepios. Casos de desaparecimento misterioso se repetem no entorno da região de Jardim Ângela. Era uma área a poucas ruas da casa deles. A matéria falava de várias crianças que sumiram sem deixar rastros. A única coisa em comum, antes do desaparecimento, algumas foram vistas conversando com um homem desconhecido. O coração de Clara disparou. Ela se lembrou de Rodrigo, do jeito como ele olhava Emília não era apenas carinho de um conhecido. Clara salvou a reportagem no celular, o pavor crescendo dentro dela. No dia seguinte, Emília comentou alegremente. Mamãe, hoje o tio Rodrigo disse que vai me dar um presente muito especial. Mas tem que guardar segredo, tá? Clara ficou sem ar. Que presente, filha? Perguntou tentando controlar a vertigem. Emília deu de ombros. Ele falou que vou saber amanhã. É no parquinho aqui perto, depois da escola. Clara apertou a mão da filha, a voz trêmula. Você não vai sozinha pra lugar nenhum, tá bom? Promete pra mamãe? Mas... o tio Rodrigo vai ficar triste se eu não for. Emília fez beicinho, sem entender nada. Clara sentiu o peito apertar até faltar o ar. O medo já não era mais intuição. Estava ali, estampado nas palavras da filha, no olhar ingênuo e sem malícia. Ela sabia que precisava agir antes que fosse tarde demais. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. A frase da filha ecoava em sua mente, presente especial, tio Rodrigo disse para guardar segredo. Os olhos de Rodrigo, o sorriso forçado, a mão que fazia carinho na cabeça de Emília tudo voltava como um pesadelo sem fim. Na manhã seguinte, assim que Emília saiu para a escola, Clara aproveitou para ir até a casa de Rodrigo. Disse a Rafael. Esqueci meu celular no carro ontem. O Rodrigo ficou com ele. Vou lá buscar. Rafael não desconfiou de nada, apenas respondeu. Tá bom, mas volta logo. E para com essas ideias malucas, tá? Clara apertou os punhos, engoliu em seco e saiu. O apartamento de Rodrigo ficava no condomínio residencial Morumbi. O corredor estava deserto, o ar estranho e sufocante. Clara bateu na porta. Rodrigo abriu apenas uma fresta, surpreso. Clara. O que você tá fazendo aqui a essa hora? Eu esqueci meu celular no seu carro ontem. Você ainda tá com ele? Clara forçou um sorriso, tentando parecer calma. Rodrigo sorriu e recuou para dentro. Ah! Deve estar na sala. Entra e pega lá. Clara entrou, os olhos varrendo o ambiente rapidamente. A sala estava arrumada de forma suspeita. Nas prateleiras, quadros com paisagens pendurados cuidadosamente, mas num canto, escondidos parcialmente, havia alguns objetos estranhos. Um alicate de cortar unhas, frascos de vidro pequenos contendo alguma substância turva. O coração dela disparou. Fingindo andar devagar, esperou Rodrigo ir para a cozinha preparar café e aproveitou para vasculhar a bolsa dele que estava no sofá. Dentro, ela encontrou um caderninho de capa preta, já gasto nas bordas. Um maço de fotos soltas, escondidas no fundo da bolsa. Clara abriu o caderno, e nomes começaram a aparecer. Isabela desaparecida em 2022, Marcos desaparecido em 2023, Vitória desaparecida em 2024. A lista era extensa, acompanhada de rabiscos confusos e desenhos de unhas ao lado de cada nome. Ela engoliu em seco e passou para o maço de fotos. Cada imagem mostrava dedos decepados, unhas sujas de sangue, algumas pintadas com esmalte colorido. Algumas fotos mostravam close-ups de unhas dentro de frascos de vidro exatamente iguais aos que ela tinha visto na casa de Rodrigo. Clara quase deixou as fotos caírem, de tanto que tremia. Passos de Rodrigo vinham da cozinha. Ela rapidamente guardou tudo no lugar, respirou fundo e virou-se com um sorriso forçado. Achou meu celular? Rodrigo franziu a testa, com a xícara de café na mão. Achei sim. Aqui está. Mas...
Você tá pálida. Tá tudo bem? Clara pegou o celular e assentiu. Tá tudo bem. Obrigada. Saiu apressada, o coração quase saindo pela boca. De volta para casa, Clara trancou-se no quarto, encostou-se à parede e respirou ofegante. Os nomes, as fotos, o olhar de Rodrigo, tudo parecia se encaixar como um quebra-cabeça horrível. Pensou em Emília. Pensou no presente especial que Rodrigo havia prometido. Ela sentia que estava diante de um verdadeiro psicopata, mas ainda não tinha provas concretas para denunciá-lo. Clara voltou a vasculhar a gaveta da filha, revirando cada canto. Finalmente, encontrou uma caixa de papelão escondida debaixo da cama. Dentro havia um saco plástico com mais unhas, também com sangue seco. Um maço de fotos de mãos infantis com unhas arrancadas, algumas ainda sujas de sangue. Clara levou as mãos ao rosto, e lágrimas de puro terror escorreram. Emília entrou no quarto, os olhos curiosos. Mamãe, o que você tá procurando? Não mexe nas minhas coisas. Clara segurou firme os ombros da filha. Escuta a mamãe. A partir de agora, você não pode aceitar mais nada do tio Rodrigo, entendeu? Não vai a lugar nenhum com ele, não ouve o que ele disser. Emília piscou, confusa. Mas o tio Rodrigo gosta de colecionar. Ele disse que eu fui boazinha, por isso me deu os presentes. Clara ficou em silêncio, sentindo a impotência subir como uma maré dentro do peito. Naquela noite, Clara contou tudo para Lúcia por telefone, a voz trêmula. Eu encontrei uma lista de pessoas desaparecidas na bolsa do Rodrigo, e fotos das unhas cortadas também. Lúcia hesitou. Mas você não tem uma prova de verdade. Só indícios. Eu também tenho medo pelo bem da Emília, mas você precisa ter cautela. Clara interrompeu. Eu não posso esperar mais, Lúcia. Preciso proteger minha filha. Eu vou seguir o Rodrigo. Lúcia suspirou. Eu te apoio, mas faz tudo com cuidado. Se precisar de mim, estou aqui. Nos dias seguintes, Clara passou a seguir Rodrigo discretamente. Descobriu que ele frequentava áreas isoladas, becos escuros e terrenos abandonados nos arredores. Em um desses dias, Clara viu Rodrigo conversando com Emília na porta da escola, dando um doce e sussurrando algo no ouvido da menina. Emília sorriu, inocente, sem saber que os olhos da mãe a observavam com um medo sufocante. Naquela noite, Clara perguntou: o que o tio Rodrigo te falou hoje de manhã? Emília mastigava o doce, respondeu com naturalidade. Ele disse que amanhã vai me levar para um lugar muito legal, só nosso. Um lugar secreto, mamãe. Clara fechou os punhos, sentindo o coração se despedaçar. A imagem das unhas, das fotos sangrentas, das crianças desaparecidas, tudo se misturava numa visão apavorante. Se ela não agisse a tempo. Se Emília desaparecesse como as outras crianças. Clara mal conseguia respirar. Lágrimas escorriam. Ela não podia permitir que isso acontecesse. Naquela noite, enquanto Rafael lia o jornal, Clara contou tudo, como vasculhou a bolsa de Rodrigo, as fotos, a lista de desaparecidos. Rafael ficou calado por um bom tempo, o rosto sério. Você tem certeza? Vai continuar defendendo ele até quando? Clara rebateu, com lágrimas no rosto. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, você teria acreditado em mim. Rafael passou a mão no cabelo, angustiado, e por fim murmurou: eu tô começando a me preocupar. Mas a gente precisa de provas mais fortes. Não age sozinha, é perigoso demais. Clara o encarou, o olhar firme. Eu não vou ficar parada. Nossa filha tá em risco a cada minuto. Rafael apertou as mãos, em silêncio. Dessa vez, não argumentou. Na manhã seguinte, Clara acordou com o coração apertado, ainda dominada pelo pavor. O céu estava nublado, e nuvens escuras pairavam sobre a casa como um presságio. Rafael saíra cedo para o trabalho. Clara, em silêncio, preparou Emília para a escola, os olhos grudados na filha a cada movimento. Antes que Emília saísse, Clara se agachou e segurou firme os ombros dela. Você lembra do que a mamãe disse, né? Não vai a lugar nenhum com o tio Rodrigo. Não aceita presente, não marca encontro, nada disso. Emília fez um biquinho. Mas mamãe, o tio Rodrigo falou que o lugar é lindo. Clara endureceu o tom, os olhos cheios de medo. Não tem lugar lindo nenhum. Se você desobedecer, a mamãe não vai deixar você sair mais, entendeu? Emília abaixou a cabeça, murmurando: tá bom. Eu entendi.
Clara abraçou a filha com força, o peito apertado. Ela sabia que a inocência de Emília era justamente o que a tornava o alvo perfeito para monstros como Rodrigo. Depois de deixar Emília na escola, Clara começou a seguir os rastros de Rodrigo. Lembrava bem dos lugares que ele costumava frequentar. Um terreno baldio na periferia de Paraisópolis, uma fábrica abandonada perto da Ponte do Jaguaré, e os becos escuros de Jardim Ângela, onde haviam ocorrido vários desaparecimentos. Lúcia ligou, aflita. Você tem certeza que quer ir sozinha? Eu consigo faltar o trabalho e te acompanhar. Clara balançou a cabeça, respondeu firme. Não precisa. Me ajuda ficando de olho na Emília lá na escola. Não quero deixá-la sozinha. Lúcia suspirou. Tá bom. Mas qualquer coisa estranha, me avisa na hora. Clara desligou e começou sua caçada. O primeiro local foi o terreno baldio em Paraisópolis. Um espaço amplo, coberto por mato alto, cercado por uma grade enferrujada. No fundo do terreno havia uma casinha de madeira, com as janelas cobertas por cortinas, exalando uma atmosfera sombria. Clara se aproximou cautelosamente, o coração batendo forte. Encostou o ouvido na porta, tentando captar algum som. Lá dentro, silêncio total. Ela deu a volta e encontrou a porta dos fundos entreaberta. Entrou. A cena diante dela fez seus pelos se arrepiarem. No pequeno cômodo, havia diversas caixas de papelão empilhadas, com etiquetas escritas à mão com marcador. Amostras, classificação de unhas, fotos de lembrança, objetos pessoais. Clara, tremendo, abriu cada caixa. A primeira estava cheia de unhas humanas, organizadas cuidadosamente por tamanho, cor, e até com uma tabela de classificação como num laboratório. A segunda continha fotos em close de mãos infantis, algumas sem unha, outras manchadas de sangue. A última caixa guardava um dossiê com cópias de documentos pessoais de vítimas desaparecidas. Fotos 3-4, dados pessoais, datas de desaparecimento. Clara quase caiu de joelhos de tanto choque. Suas mãos tremiam tanto que deixou cair o dossiê no chão. De repente, passos se aproximaram do lado de fora. Clara, apressada, recolheu tudo, guardou algumas provas na bolsa e escapou discretamente da casa. Em seguida, ela foi até a fábrica abandonada próxima da Ponte do Jaguaré. Dentro do galpão, o cheiro de mofo era forte, as paredes estavam cobertas de musgo. Clara seguiu as marcas no chão empoeirado e encontrou, num canto, um cobertor velho e alguns brinquedos infantis jogados. Havia uma boneca de plástico sem braço, um suéter infantil puído e, o mais perturbador, um frasco de vidro contendo unhas. Clara ficou zonza. Ela reconheceu aquele esmalte, era rosa brilhante, o mesmo que Emília havia mostrado dias antes, orgulhosa. O terror explodiu dentro dela. Clara imediatamente ligou para a polícia. Minutos depois, os policiais chegaram. O tenente chamava-se Marcos, brasileiro, de postura firme, mas com um olhar de desconfiança. Ele perguntou: "O que a senhora encontrou?" Clara mostrou o frasco, a voz embargada. "Aqui, são unhas de criança. Há mais provas na outra casa. Tenho certeza de que o Rodrigo está envolvido." Marcos examinou o frasco, balançou a cabeça. "Unhas não são provas suficientes para incriminar alguém, senhora. É preciso teste de DNA. Testemunhas claras." Clara ficou em choque. "Mas o senhor não entende. O Rodrigo está de olho na minha filha. Eu encontrei fotos, uma lista de vítimas desaparecidas dentro da bolsa dele." Marcos suspirou. "Eu vou fazer um relatório, mas a senhora precisa tomar cuidado com o que diz. Acusar alguém sem provas pode sair pela culatra." Clara cerrou os punhos, tomada pela impotência. Naquela noite, Rodrigo apareceu de surpresa na casa deles. Trazia uma sacola de doces, sorrindo para Emília como sempre. Clara se colocou na frente da porta, fria. "O que você quer?" Rodrigo sorriu de canto. "Só vim ver a menina e deixar uns doces." "Por que esse clima, Clara?" O olhar dele brilhou com algo ameaçador. Quando Rafael apareceu, Rodrigo trocou de expressão e adotou um tom amigável. "Rafael, quanto tempo! Passei para te dar os parabéns pela promoção." Rafael apertou a mão de Rodrigo, mas o olhar já trazia vestígios de dúvida após tudo o que Clara lhe contara. Clara manteve os olhos fixos em Rodrigo, tentando controlar a fúria. Naquela noite, Clara recebeu uma mensagem anônima no celular. "Não se meta nos meus assuntos, ou eu vou tirar tudo o que é mais importante para você. Começando pela Emília."
O corpo inteiro de Clara gelou. Ela mostrou a mensagem para Rafael. Ele empalideceu. Com certeza foi o Rodrigo. Ele tá ameaçando descaradamente agora. Clara sentiu, os lábios comprimidos. Ele tá nos provocando. Mas dessa vez, eu não vou deixar barato. No dia seguinte, Clara entregou todas as provas à polícia. Fotos, unhas, dossiê e cópia da mensagem de ameaça. Mesmo assim, Marcos voltou a balançar a cabeça. As evidências não têm origem comprovada, as fotos podem ser montagens. A mensagem anônima é impossível de rastrear sem autorização judicial. Clara chorou, sufocada. Já é a segunda denúncia. Por que vocês não protegem minha filha? Vão esperar acontecer o pior para agir? Marcos suspirou. Estamos monitorando, mas ainda não temos base legal para prendê-lo. Clara saiu revoltada, consumida pelo desespero. Mais tarde naquela noite, Clara abraçou Emília com força, as lágrimas escorrendo. Filha, promete pra mamãe que, por mais que o tio Rodrigo diga qualquer coisa, você nunca vai sair sozinha com ele, tá bom? Emília piscou, confusa. Mas o tio Rodrigo disse que gosta mais de mim. Ele falou que vai me levar num lugar muito legal. Clara apertou mais ainda, o coração em pedaços. Não existe lugar legal nenhum, filha. Só com a mamãe, só com a nossa família, você tá segura. Entendeu? Emília assentiu timidamente. A escuridão do lado de fora parecia mais densa do que nunca. O medo rondava como uma sombra viva. Clara sabia que o tempo estava se esgotando. Nos dias seguintes, Clara não se afastou de Emília nem por um segundo. Levava a filha à escola todos os dias e ficava de vigia no portão como uma sentinela, com os olhos escaneando cada rosto estranho, cada canto da rua. Rafael também estava claramente preocupado. Ele apertou a mão da esposa e sussurrou. Me desculpa. Por não ter acreditado antes. Agora a gente precisa ser extremamente cuidadoso com ele. Clara sentiu, os olhos fixos no pátio onde Emília brincava com os colegas. Ela sabia que Rodrigo ainda não havia desistido. Aquela mensagem era a prova mais clara disso. Naquela tarde, Clara precisou voltar em casa para pegar alguns documentos. Pediu para Lúcia ficar de olho em Emília, a voz mais baixa que o normal. Eu vou rapidinho, coisa de 15 minutos. Não tira os olhos dela, tá? Lúcia levantou a mão como quem faz um juramento. Eu juro. Vai tranquila. Eu tô aqui. Clara correu para casa. Assim que entrou e pegou a papelada na mesa, o celular tocou insistentemente. A voz de Lúcia soou em pânico. Clara. Cadê você? Eu só virei de costas por um segundo, e não vejo mais a Emília. Clara ficou paralisada. O quê? Como assim não vê mais? Você tá dizendo o quê? Me desculpa. Eu só atendi o celular por um instante. A menina estava aqui, e o Rodrigo apareceu. O coração de Clara se partiu. Ela saiu correndo de casa, gritando. Emília. Emília. Responde pra mamãe. Ligou para Rafael. Onde você tá? A Emília sumiu. O Rodrigo levou ela. Rafael ficou em choque. Eu tô na empresa. Tô indo agora. Clara desligou e saiu dirigindo desesperadamente pelas ruas, os olhos secos, a mente em colapso. Ela percorreu cada rua, gritando o nome da filha, o coração prestes a explodir. As imagens das unhas, das fotos sangrentas, das crianças desaparecidas, tudo voltava como uma tempestade. O celular tocou. Número desconhecido. Clara atendeu, tremendo. Alô? A voz de Rodrigo, baixa e fria. Eu avisei, Clara. Você não quis escutar, então agora eu pego de volta o que é meu. Começando por Emília. Seu desgraçado. Solta minha filha agora. Clara gritou, as lágrimas escorrendo. Rodrigo riu. Calma. Ainda não fiz nada. Mas se quiser vê-la de novo, venha até este lugar. Ele falou o endereço. A casa abandonada no final da rua Oscar Freire, o mesmo lugar onde Clara já havia encontrado as provas. Rodrigo desligou. Clara apertou o volante com força e acelerou rumo ao local. Ligou para a polícia, a voz embargada. Aqui é a Clara. Ele sequestrou minha filha. O endereço é número 15 da rua Oscar Freire. Por favor, venham agora. O tenente Marcos respondeu. Nossa equipe está a caminho. A senhora deve manter a calma e não agir por conta própria. Mas Clara não se importava. Só sabia de uma coisa.
Precisava chegar lá. Precisava salvar Emília. A casa abandonada apareceu diante dela, sombria e sinistra. O céu estava cinza, e o vento assobiava como um presságio de morte. Clara irrompeu pela casa, o som do próprio coração pulsando nos ouvidos. Ela atravessou cada cômodo apodrecido, chamando sem parar. Emília. Sou eu, mamãe. Onde você tá? A risada de Rodrigo ecoou do quarto dos fundos. Clara empurrou a porta com força e entrou. Emília estava sentada no chão, o rosto sujo, as mãos amarradas com corda. Rodrigo estava ao lado dela, segurando uma faca pequena. O olhar dele era frio como o de um predador. Fica parada, Clara. Não faça nenhuma besteira, disse Rodrigo, com um sorriso torto no rosto. Clara fechou os punhos, a voz trêmula de raiva. Solta minha filha. Eu já chamei a polícia. Você não vai escapar. Rodrigo riu com desprezo. Polícia? Eles não servem para nada. Eu conheço as leis. Sem provas, ninguém pode me tocar. Eu tenho provas. Unhas, fotos, tudo, eu vou desmascarar você. Clara gritou, avançando em direção a Emília. Rodrigo recuou, encostando a faca no pescoço da menina. Emília soluçou. Mamãe. Me ajuda. O coração de Clara se partiu, lágrimas brotaram de seus olhos. Por favor. Não machuca minha filha. Eu te imploro. Lá fora, uma sirene policial soou. Rodrigo se alarmou, o olhar tomado por fúria. Ele puxou a corda com força, levantando Emília e correndo para a porta dos fundos. Clara, sem pensar, avançou e agarrou o braço dele. Os dois lutaram. A faca nas mãos de Rodrigo cintilava sob a luz fraca. Clara gritou e, com todas as forças, empurrou-o, fazendo-o cair no chão. Emília correu até a mãe, abraçando-a com força, chorando. Mamãe. Eu tava com tanto medo. Clara a segurou firme, as lágrimas escorrendo. Passos apressados da polícia ecoaram. Rodrigo não perdeu tempo. Correu pela porta dos fundos e desapareceu na escuridão antes que fosse detido. Marcos e sua equipe invadiram o local com armas em punho. Polícia. Clara caiu de joelhos, abraçando Emília, o corpo todo tremendo. Marcos se aproximou, o olhar sério. Vocês estão bem? Clara respirava com dificuldade. Ele fugiu. Mas eu consegui salvar minha filha, só que acho que ele não vai parar. Por favor, prendam ele. Eu imploro. Marcos assentiu e ordenou que a equipe saísse em perseguição. Clara carregou Emília para fora, tomada por medo e desespero. Durante toda a noite, Clara não conseguiu dormir. Rafael abraçava a mãe e filha com força, a voz embargada. Me perdoa. Eu fui estúpido por não ter acreditado em você. A partir de agora, vamos proteger ela juntos. Clara apertou a mão do marido, os olhos cheios de fúria. Isso ainda não acabou. O Rodrigo vai voltar. Ele não vai desistir. Rafael apertou ainda mais o abraço. Os três ficaram ali no escuro, com o medo pairando sobre eles como uma lâmina prestes a cortar. Desde aquela noite, a casa de Clara deixou de ser um lar. Virou uma fortaleza sufocante, onde o medo rondava por trás de cada porta. Cada vez que um carro parava diante do portão, o coração de Clara se contraía. Ela corria para fechar as cortinas, espiava com desespero pela janela. Mas, na maioria das vezes, eram apenas entregadores, vizinhos ou crianças brincando. Só não se via Rodrigo. Mas era justamente essa ausência que a deixava ainda mais apavorada. Ela sabia que ele não tinha desistido. Ele era como uma fera à espreita, esperando o momento certo. 3 dias depois do episódio na casa abandonada, a polícia ainda não havia encontrado Rodrigo. O tenente Marcos deu a notícia com tensão na voz. Vasculhamos o apartamento do Rodrigo, mas ele limpou todos os vestígios. Estava completamente vazio. Clara ficou paralisada no banco da delegacia, apertando com força o cachecol de Emília. Rafael, ao lado, estava pálido. Isso é impossível. Como vocês deixaram ele desaparecer tão fácil assim? Depois de tudo, ele devia estar preso imediatamente. Marcos suspirou. Rodrigo parece ter se preparado. Ele é astuto. Clara murmurou, com a voz embargada. Ele prometeu que ia pegar de volta a Emília. Marcos olhou para ela com pesar. Estamos fazendo tudo o que podemos. Mas a senhora precisa manter a calma. Agir por conta própria só vai piorar as coisas. Clara não respondeu.
Baixou a cabeça, lágrimas silenciosas escorrendo. Nos dias seguintes, Rafael pediu licença do trabalho para ficar em casa. Trancaram janelas e portas. Cortinas sempre fechadas. Tudo funcionava em modo alerta. Numa noite, Clara acordou de um pesadelo, o rosto encharcado de suor, o coração disparado. No sonho, Rodrigo estava na sala com uma tesoura enferrujada na mão e dizia com um sorriso frio: "Você não pode proteger sua filha para sempre, Clara." Clara se levantou num salto e pegou o celular. Eram 2h38 da manhã. Ela verificou a câmera de segurança da porta. A imagem em preto e branco tremia com o vento da madrugada. Uma sombra passou rapidamente diante do portão. Ela voltou à gravação. Parou. Deu zoom. Um homem encapuzado olhava fixamente para a lente por uns 3 segundos, depois desaparecia. O rosto não era nítido. Mas Clara sabia que era ele. Tremendo, ligou para Marcos. O telefone tocou e ninguém atendeu. Ela enviou uma mensagem. Rodrigo acabou de aparecer no portão. A câmera gravou. "Eu não estou louca." Rafael ouviu o barulho, correu até ela. Juntos, assistiram à gravação em silêncio absoluto. Na manhã seguinte, chegou outra mensagem anônima. "Você ainda tem alguns dias. Eu poupei a menina. Não force sua sorte de novo." A polícia ainda não conseguia rastrear o IP. Marcos marcou uma reunião, mas tudo o que dizia era: "Precisamos de mais provas." Mas lá fora, a história era outra. Uma conta anônima no Facebook postou uma foto de Clara chorando na delegacia. A legenda: "Mãe histérica acusa inocente e traumatiza a filha." Centenas de comentários. "Credo, que horror. Deixa a polícia trabalhar. O Rodrigo tem cara de homem de bem, essa mãe surtada tá inventando coisa. Quer aparecer. Se a filha tá mal, a culpa é dela." Clara fechou o notebook e correu para o banheiro, quase vomitando. Rafael a abraçou pelos ombros. "Não lê mais nada. Eles não sabem o que estão dizendo. Mas são eles que estão enfraquecendo a gente, Rafael. Estão fazendo o jogo dele." Emília saiu do quarto, os olhos vermelhos. Entregou à mãe um desenho novo, um homem alto atrás de uma menina brincando no balanço. Atrás dele, um frasco de vidro. Clara ficou paralisada. "Emília, o que você desenhou?" "Eu sonhei com o tio Rodrigo no parquinho. Mas ele não falou nada. Só balançava o potinho, fazia barulho de vidro." Rafael engoliu em seco. Clara abraçou a filha, chorando. No início da tarde, uma repórter de um site sensacionalista bateu à porta. "Senhora Clara. Sou Amanda, do Jornal do Sol. Gostaríamos que a senhora desse sua versão sobre a acusação infundada. O público precisa de respostas." Clara bateu a porta na cara dela. 10 minutos depois, um vídeo surgiu na internet. Clara fechando a porta com o semblante fechado. A repórter narrou por cima. A mãe perturbada se recusa a falar, enquanto a reputação de um inocente é destruída. Rodrigo ainda não havia sido preso, mas Clara, mãe que só queria proteger a filha, agora era ridicularizada nas redes sociais por uma multidão sedenta. Naquela noite, alguém bateu de leve na janela do quarto de Emília. Clara correu até lá, puxou a cortina. Não havia ninguém. Mas no vidro, escrito com sangue seco, havia uma frase: "Não adianta se esconder. Eu ainda vejo." Rafael ligou para a polícia imediatamente. Dessa vez, Marcos chegou em 10 minutos. Ele analisou a janela e cuidadosamente colheu uma amostra do sangue para exame. "E agora, ainda vai dizer que faltam provas?" Clara gritou. Marcos franziu a testa. "Eu acredito em você. Mas os outros não." Rodrigo doou dinheiro para construir a biblioteca da escola, fez trabalho voluntário, ninguém quer acreditar que ele seja isso. Clara murmurou, os olhos inflamados. "É justamente por isso que ele é tão perigoso." No dia seguinte, Rafael descobriu que o espelho retrovisor do carro havia sido quebrado, e pedaços de vidro estavam espalhados no chão. No capô, alguém havia riscado com objeto pontiagudo a frase: "A menina é minha." A polícia voltou mais uma vez, registrou nova ocorrência. Os vizinhos começaram a cochichar. A senhora do terceiro andar torceu os lábios e comentou com o zelador: "Eu já desconfiava. Aquela família tem alguma coisa errada. A menina vive com o olhar perdido, e a mãe então, vive espiando tudo, parece maluca." Clara estava na sacada e ouviu tudo. Mas já não tinha forças para se defender.
Emília começou a ter episódios de sonambulismo. Numa madrugada, Clara se assustou ao ver a filha parada no meio da sala, os olhos arregalados. O tio Rodrigo disse para eu não contar. Ele tem medo que a mamãe fique brava. Clara caiu no choro. Rafael teve que pegar Emília no colo e levá-la de volta para a cama. Numa manhã, Clara abriu a caixa de correio em frente à casa. Dentro havia uma unha infantil, com sangue seco, embalada num saco zip. Junto, um bilhete. Lembra de mim? Aqui está um novo presente. Clara gritou e caiu de joelhos na calçada. Rafael correu para socorrê-la, tomado por uma fúria silenciosa. Naquela tarde, Clara entrou na delegacia com o saco zip nas mãos e os olhos vermelhos. Hoje eu não volto para casa, tenente. Se vocês não prenderem ele, eu vou. E não me responsabilizo pelo que acontecer. Ou vocês protegem minha filha, ou eu mesma vou resolver isso. Marcos encarou aquela mulher magra, exausta, com as mãos trêmulas e a voz rouca. Por fim, fez um gesto para os colegas. Sigam Rodrigo. Abram protocolo de vigilância intensiva. Não temos mais escolha. Mas Clara sabia. Tudo ainda era tarde demais. Confiar apenas na polícia significava se arrastar num pesadelo sem fim. Eu pensei bastante, Lúcia. Eu vou armar uma armadilha para ele. Isso vai acabar hoje, Clara disse ao telefone, com um brilho incomum nos olhos depois de tantos dias de desespero. Lúcia respondeu, preocupada. Você tem certeza? Eu tô com muito medo, Clara. Se ele descobrir, você pode se dar muito mal. Clara balançou a cabeça, firme. Mesmo que seja perigoso, eu vou desmascará-lo. Na manhã seguinte, Clara ligou para o tenente Marcos. Quero colaborar com vocês. Vamos montar um plano para fazer o Rodrigo se expor. Não dá para esperar mais provas. Marcos ficou em silêncio por alguns segundos e então perguntou. O que você tem em mente? Clara explicou cada detalhe. Marcos refletiu. É arriscado. Mas se a senhora estiver decidida, nós vamos apoiar. Vou destacar agentes disfarçados para a área. Clara apertou o celular com força. Estou decidida. Essa é a única chance de acabar com esse pesadelo. Minha família não aguenta mais esse predador à espreita. Assim, o plano foi iniciado. Sábado à tarde. Clara levou Emília ao parque perto de casa, o mesmo onde Rodrigo havia prometido dar o presente especial. O clima era ameno, crianças brincavam, o sol tingia a grama de dourado, como se nunca houvesse pairado algo sombrio sobre aquela cidade. Mas por trás daquela fachada de tranquilidade, um plano perigoso se desenrolava. Clara vestia um casaco largo, com um microfone escondido preso à gola. No bolso, levava um rastreador e um botão de emergência fornecidos por Marcos. A polícia concordou com o plano de Clara, mas frisou: se ele tiver uma arma, não hesite. Aperte o botão. Emília foi orientada. Sentaria no banco de pedra sob a árvore grande e esperaria um amigo trazer um presente. A menina usava um pequeno brinco não para enfeitar, mas para salvar sua vida. Dentro havia uma microcâmera. Clara observava tudo de dentro de um carrinho de sorvete disfarce da polícia. Os 3 sorveteiros eram agentes infiltrados. De longe, Clara olhava para a filha. O coração se apertava. Emília era pequena demais, pura demais, para estar no meio de um plano tão sujo. Mas era a única forma. Perto das 16, um homem com moletom cinza se aproximou. O jeito de andar era inconfundível. Rodrigo. Ele andou lentamente até Emília. A menina ergueu o rosto e sorriu, como ensaiado. Rodrigo se abaixou. Hoje eu trouxe um presente muito especial. Mas aqui tá muito barulho. Quer ir comigo até a casa secreta do tio? Mas a mamãe não deixa eu ir. Rodrigo sorriu e tirou da mochila uma caixinha embrulhada em papel florido. Vai ser rapidinho. Ninguém vai saber. Sua mãe vai ficar feliz de ver você corajosa. Naquele instante, Clara apertou o botão de emergência. Rodrigo se levantou, segurou a mão de Emília e começou a puxá-la. Polícia! Fique parado! Rodrigo se virou e saiu correndo, arrastando Emília. A menina gritava. Eu não quero ir. Solta minha mão. Um policial tropeçou numa bicicleta infantil. Rodrigo aproveitou a confusão e correu em direção ao beco nos fundos do parque. Clara gritou. Emília! A menina se debatia. Um policial vinha logo atrás. Rodrigo puxou do bolso uma faca mesma que já havia usado contra Emília. Larga a menina. Você não tem para onde fugir.
Rodrigo rosnou, virou-se e apontou a faca para Clara. Mas de repente, uma figura surgiu pela lateral. Era Marcos. O policial chutou o braço de Rodrigo, a faca caiu no chão. Rodrigo caiu de costas, sangrando na testa. Emília começou a chorar e correu para os braços da mãe. As duas se abraçaram, chorando sob o sol que já se punha. Rodrigo foi algemado, o rosto coberto de poeira. Olhou para Clara e sussurrou entre os dentes: "Você nunca vai me entender. Ninguém entende." Clara gritou: "Eu entendo sim. Entendo o nojo que você causa. E entendo o que é viver com o medo de perder minha filha a cada segundo, por causa de monstros como você. Temos provas suficientes. Áudio, câmera, testemunhas, sangue. Rodrigo não vai escapar dessa", disse um dos policiais. Clara assentiu, abraçando Emília com toda a força. O mundo desabava e renascia naquele instante. Rodrigo foi levado pela polícia. Enquanto isso, Clara, Emília e Rafael estavam no carro, abraçados em silêncio. Lúcia ligou, emocionada. "Eu vi tudo. Finalmente. Você conseguiu. Clara. Eu tô tão orgulhosa de você." Clara mal conseguia falar. "Nunca imaginei que seria forte assim. Mas eu precisava ser, por causa da Emília." Rafael apertou a mão da esposa. "Nossa família não é mais vítima. Ele nunca mais vai encostar um dedo nela." Clara olhou para Emília, adormecida no banco de trás com uma expressão de paz que ela não via havia semanas. O tribunal estava lotado no dia do julgamento de Rodrigo. Flashes de câmeras estouravam sem parar enquanto repórteres se acotovelavam na entrada. O caso virou manchete nacional. Clara sentou-se na primeira fileira, de mãos dadas com Rafael. Emília, ao centro, ainda com um leve temor nos olhos, começava a recuperar sua inocência de menina de 8 anos. Lúcia sussurrou: "Eu não acredito que esse dia chegou. Ele vai pagar. Tudo vai ser exposto." Clara apenas assentiu, os olhos fixos em Rodrigo sendo trazido para a sala de audiência algemado, cabisbaixo, sem nenhuma arrogância. Durante o julgamento, uma série de provas foi apresentada. A polícia exibiu todos os dados coletados pelas câmeras ocultas instaladas na roupa de Emília, o áudio da tentativa de aliciamento feita por Rodrigo, as unhas humanas que ele havia coletado, além de diversos documentos ligados a casos de desaparecimentos misteriosos ao longo dos anos. O advogado de defesa tentou justificar timidamente: "Meu cliente foi vítima de uma armação. Tudo não passa de um grande mal-entendido." Mas o promotor rebateu com firmeza: "Ele é um predador doentio, que já tentou aliciar e ferir diversas crianças inocentes. Desenvolveu uma obsessão macabra por colecionar unhas humanas. Desta vez, ele falhou porque a família da vítima foi lúcida o suficiente, e a polícia agiu a tempo." O público murmurava nos bancos do tribunal. Muitos pais choravam abraçados a seus filhos. A imprensa não parava de registrar cada segundo. Rodrigo permanecia calado, o rosto pálido, sem coragem para se defender. Clara se levantou e o encarou uma última vez. "Você trouxe pesadelos para minha família e para tantas outras crianças. Mas nunca mais vai tirar a nossa paz. Eu juro. Você vai apodrecer na prisão." Rodrigo abaixou a cabeça, sem conseguir encará-la nos olhos. A sentença foi anunciada. Rodrigo foi condenado à prisão perpétua pelos crimes de sequestro, agressão a menor e uma série de delitos ligados aos desaparecimentos ocorridos ao longo dos anos. Ele desabou na cadeira dos réus, em choque, as mãos tremendo enquanto era algemado pelos policiais. A sala do tribunal explodiu em aplausos. Clara abraçou Rafael com força, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Pela Emília. E por todas as outras crianças. Nós não somos mais vítimas. Lúcia, ao lado, com os olhos vermelhos. Eu tenho tanto orgulho de você, Clara. Você é mais forte do que qualquer pessoa que já conheci. Clara assentiu. Pela primeira vez, após todo o inferno, sentia o coração um pouco mais leve. Com o passar do tempo, tudo foi se reconstituindo. Emília recebeu acompanhamento psicológico intensivo. Aprendeu a enfrentar seus medos, a apagar as lembranças traumáticas ligadas a Rodrigo. As sessões de terapia foram cheias de lágrimas, mas também de esperança. Emília abraçou a mãe e disse, animada: Mamãe, eu não sonho mais com o tio Rodrigo. Os sonhos ruins foram embora. Clara acariciou os cabelos da filha, o olhar iluminado por uma felicidade suave. Você é muito corajosa, meu anjo. Agora, só sonhos lindos, tá bom?
Rafael, atrás delas, envolveu as duas num abraço apertado e murmurou: "Ninguém nunca mais vai fazer mal à nossa filha." As pessoas começaram a olhar para Clara com admiração. Antes, muitos a tinham chamado de paranoica, de exagerada. Agora, reconheciam a verdade e a força extraordinária daquela mulher. A imprensa passou a chamá-la de a mãe mais corajosa da cidade. Vieram entrevistas, reportagens emocionadas, manchetes de capa. Numa dessas, uma repórter de televisão perguntou: "O que te fez não desistir, mesmo quando o mundo virou as costas para você?" Clara sorriu serenamente. "Porque eu sou mãe. E uma mãe nunca desiste quando seu filho está em perigo." Pessoas de várias partes do país mandaram cartas de apoio. Famílias que também tinham perdido filhos vieram procurá-la, agradeceram por ter exposto a verdade. Clara criou um fundo de apoio às vítimas, e com Lúcia, passou a organizar palestras para conscientizar pais e crianças. No dia em que Rodrigo foi transferido para o presídio, uma multidão o esperava do lado de fora. Palmas e gritos de alívio o acompanharam. Ele caminhava de cabeça baixa, o olhar vazio, sabendo que o resto da vida seria entre grades frias e paredes cinzentas. As famílias das vítimas antigas se reuniram diante do tribunal. Acenderam velas em memória das crianças que partiram, abraçaram-se, choraram, dividiram a dor. Clara ficou em silêncio no meio daquela multidão, segurando forte a mão de Emília. Sentia tristeza, mas também um profundo alívio. Naquela noite, depois de tantos dias de sofrimento, a família de Clara finalmente se sentou à mesa para jantar. Rafael sorria com alegria. "Enfim, temos paz de novo." Emília, com a colher na mão, falou animada: "Mamãe, quero fazer aula de karatê, para me proteger quando crescer." Clara riu, com lágrimas felizes escorrendo. "Claro que sim, meu amor. A mamãe sempre vai estar ao seu lado, aconteça o que acontecer." Lúcia, sentada ao lado, brincou: "Ensina direitinho, para nenhum moleque se meter com essa menina depois." As gargalhadas encheram a pequena sala de jantar. Do lado de fora, os postes iluminavam a rua, uma brisa leve soprava como se carregasse embora os restos dos dias sombrios. Uma nova vida começava, cheia de esperança e paz. Clara sabia que o caminho ainda seria longo. Mas tinha certeza de que, com amor e coragem, nada seria impossível de superar. A história deixou um alerta. O perigo pode espreitar nossas crianças, às vezes vindo de quem menos esperamos. Como pais, é preciso ouvir nossos instintos, proteger nossos filhos com firmeza, mesmo quando todos duvidam. Nunca ignorar sinais estranhos. Sempre denunciar, sempre agir. A persistência e coragem de Clara salvaram Emília e ajudaram a sociedade a enxergar o que antes era ignorado. Toda criança merece ser protegida. Não há espaço para omissão nem hesitação. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.